Tenho uma coisa para vos contar. Nestas últimas 2 semanas tenho estado envolvida nisto e sinto até que vos estou a mentir um bocadinho porque eu ando a fazer imensa coisa, a gravar imensa coisa, mas ainda não podia partilhar. Então estou aqui para vos contar que vou mudar de casa e vou viver sozinha. Vou-vos mostrar como é que está o meu antigo quarto neste momento. É isto que temos, este eco de um quarto vazio. Eu estive a gravar todo o processo de procura de casa, todo o processo da mudança e eu vou estar a partilhar isto com vocês nos próximos dias, mas queria fazer um vídeo a contar-vos esta notícia e vou explicar um bocadinho também do porquê de eu o ter feito e de ter sentido necessidade de então ter o meu espaço. E uma vez que eu já me mudei, eu acho que não faz sentido ter esta conversa a não ser na casa nova. Ainda não vos vou mostrar a casa, porque isso vocês vão ter de esperar para ver, mas bora lá então à nova casa. Já estou aqui na nova casa. Vocês durante este vídeo todo vão estar a ouvir imenso eco porque, como podem reparar, a casa está vazia. Eu tenho a mobília da casa antiga num dos quartos, mas o resto está completamente vazia porque eu mudei-me ontem, portanto eu estou a fazer este vídeo depois da minha primeira noite aqui na casa. Mas então aquilo que eu vos queria explicar um bocadinho neste vídeo é o porquê de eu ter tomado esta decisão e antes de tudo, para quem não acompanha, eu vou explicar mais ou menos a minha situação. Basicamente, eu sempre quis viver em Lisboa e eu quando saí de Barcelona em novembro, voltei para Portugal, voltei para a casa dos meus pais, em Vila de Conde, mas sempre com aquela ideia de eu quero ir viver para Lisboa e quando surgir a oportunidade ou quando achar que faz sentido, a nível financeiro, vou dar esse passo. E eu achei que ainda ia demorar algum tempo até eu conseguir dar esse passo e vir para Lisboa, mas aconteceu que em janeiro eu fui viajar com o Jonas e com a Mafalda Carvalho. E na altura eu já conhecia a Mafalda há muitos anos, mas nós nunca nos tínhamos dado, nunca éramos assim muito próximas, era aquele contacto a nível de eventos e assim, e nós fomos fazer uma viagem juntas a Paris com o Jonas também, e na altura eu contei-lhes que gostava muito de dar esse passo, de vir para Lisboa, mas que em princípio só iria fazê-lo em setembro, porque eu estava a contar vir viver com a minha irmã para cá para Lisboa, que entretanto não aconteceu esse plano, mas essa era a minha ideia. E eu, como estava-lhes a contar que gostava imenso, mas que seria só para setembro, mas que gostava na mesma se encontrasse alguma coisa de me mudar entretanto, a Mafalda lembrou-se que tinha um quarto extra em casa e que até era giro nós experimentarmos viver juntas, lá está, uma situação temporária, até eu depois encontrar a casa então com a minha irmã e mudar-me em setembro para a minha casa. Portanto, eu fui para a casa da Mafalda, fui para um quarto que ela tinha lá, um quarto pequenino, acabei por comprar coisas todas de solteiro e eu acabei por não mostrar muito também da casa, nem do meu quarto, porque primeiro privacidade, moravam lá outras pessoas e depois também o meu quarto era muito pequenino, então também acabei por não partilhar, foi um arranjo que nós conseguimos ali temporário e para estes meses foi sem dúvida essencial para me ajudar nesta mudança. O facto de estar a morar com pessoas que eu conheço, com amigas minhas, é muito mais fácil porque eu sempre quis viver para Lisboa, mas com aquela intenção de vou viver sozinha, vou ter o meu espaço. E eu já estava naquela fase da minha vida em que eu não iria agora viver com pessoas estranhas. Eu já vivi em Erasmus, em Barcelona também, então eu já tinha tido essa experiência e eu acho que nesta fase, estando a trabalhar, principalmente eu que trabalho de casa, era muito complicado fazer isso e viver com outras pessoas que eu não conheço, porque pode sempre correr mal. Como eu já conhecia a Mafalda e nós estávamos bem, acabamos por experimentar, depois entretanto juntou-se outra Mafalda, a Mafalda Oliveira, também para viver connosco, portanto nós estávamos a viver as três naquela casa. E apesar da casa ser muito gira para o Instagram e é super gira, temos um escritório mesmo fixe, depois aquela sala também mesmo fixe onde nós tiramos fotografias e assim, mas depois a nível do meu quarto era um espaço mesmo muito pequenino, lá está, foi um desenrasque que nós conseguimos e eu comecei a sentir aquela necessidade de ter o meu próprio espaço, de ter uma casa maior onde eu pudesse organizar as minhas coisas, porque aquilo que eu sentia e que sinto é que eu não tenho uma casa neste momento, aquela casa é a casa da Mafalda e a casa do Porto é a casa dos meus pais, então eu tenho metade das minhas coisas no Porto, outra metade das minhas coisas aqui em Lisboa na casa da Mafalda, então eu sentia que não tinha um espaço meu, que não tinha um espaço para organizar as minhas coisas todas e já não tinha espaço para pôr a minha roupa, para pôr as coisas organizadas como eu queria, ou seja, estava um desenrasque ótimo para curto prazo,
mas não me imaginava viver aquela situação a longo prazo em que eu não tinha espaço para mim, para as minhas coisas e para trazer tudo aquilo que eu tenho no Porto para finalmente fazer a mudança. Aliás, quando eu tomei a decisão de vir para cá para morar com a Mafalda, sempre foi numa de um teste. Para esta fase foi ótimo porque eu não sabia se ia correr bem, eu não sabia se ia gostar de viver em Lisboa, eu já sabia que gostava de viver fora de casa, sozinha, já tinha vivido há algum tempo e sabia perfeitamente que queria dar esse passo, mas eu não sabia como é que ia correr em Lisboa, não sabia se me ia adaptar bem, se ia fazer amigos, se ia gostar da cidade, da vibe, etc. E como começou a correr logo super bem e neste momento, nunca digo nunca, não é? Mas eu não me imagino a sair daqui para já. Portanto, eu acho que a nível do meu trabalho, a base de amigos que criei cá e tudo aquilo que está a acontecer só é possível porque eu estou em Lisboa e sem dúvida que sinto uma diferença muito grande, principalmente na parte profissional. Então, eu comecei a notar que realmente é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero começar a criar o meu espaço e senti a necessidade de, lá está, ter a minha própria casa para o fazer. Estou ansiosa por começar a decorar esta casa. Porque assim, eu já morei tantas vezes fora, já tive tantas casas, mas eu nunca decorei uma casa, eu nunca tive um espaço meu que tivesse o meu cunho, que eu chegasse e dissesse, pá, isto é a minha casa, estão a ver? Claro que sinto isso no Porto e no quarto que eu tenho, mas é diferente, agora eu estou a viver sozinha, é um passo importante. Estou mesmo muito feliz, foi um processo mesmo complicado de procura de casa, juro-vos, o mercado está ridículo, eu também escolhi a pior altura para o fazer, sendo muito honesta, mas eu gravei o processo todo, as visitas todas, as minhas reações, portanto vocês vão ver isso tudo. E entretanto ontem já me mudei, também já gravei essa parte toda das mudanças e vou estar a partilhar tudo com vocês nos próximos dias. Mas pronto, eu queria vos explicar um bocadinho do porquê de eu ter tomado esta decisão, porque sinto que podia cair um bocadinho de paraquedas para quem me acompanha, a mim, a Mafalda. E não é que eu sinta a necessidade de me explicar, mas sei lá, aqui no YouTube também existe este tipo de partilhas, tal como partilhei há pouco tempo que me despedi. Pronto, acabo por fazer este tipo de partilhas e eu acho que o meu espacinho é mais real e assim vocês sabem exatamente o porquê de eu estar a tomar esta decisão, antes de repente eu chegar aqui e dizer-vos, olhem a minha nova casa. Vocês iam ficar à toa. Portanto, é isto. Temos uma nova casa. Tenho muita coisa a acontecer neste momento na minha vida, a nível profissional. Estou, de um lado para o outro, barata tonta e ao mesmo tempo a fazer mudanças. Portanto, como devem calcular, tem sido um tempo assim bem estressante. Mas as mudanças já foram feitas, por isso agora é aos pouquinhos ir mobilando a casa, ir começando a deixar isto ao meu jeito, mas devagar. Tenho muito tempo para o fazer, vocês vão acompanhar esse processo todo e já estou a falar demais, mas eu espero que vocês gostem de acompanhar esta nova fase e estou mesmo muito contente. Eu sempre quis viver sozinha e ter o meu espaço. E por muito que me custe também deixar as minhas amigas, e o facto de eu também me dar muito bem com elas acabou por tornar a decisão um bocadinho mais difícil, mas foi uma coisa que eu sempre quis fazer e que eu estou pronta para fazer. E até pode parecer uma mudança relativamente pequena, mas para mim é uma mudança enorme. E é um passo na minha vida que eu já queria dar há muito tempo. Por isso estou mesmo feliz e espero que vocês gostem de acompanhar esta mudança. É isto por hoje. Não vos vou mostrar nada aqui da casa, I'm sorry. Vocês vão ver tudo porque eu prometo que vou partilhar tudo ao máximo. Mas por hoje é isto e um beijinho para vocês.